Muito boa tarde, espectadores e web espectadores da Infinity TV. Hoje, quarta-feira, dia 19 de outubro, estamos um pouco atrasados, 16 horas e 15 minutos na Cidade da Saúde. Opinião e debate hoje um pouco diferente, já que vocês estão acostumados a ver a gente falando aqui 90% do tempo em política, né, Chicão? Hoje com um papo mais de reflexão aqui e para mostrar para vocês um pouco mais sobre a doutrina espírita. E para isso, ao meu lado aqui, os convidados José Carlos Botelho Bragato, presidente do Centro Espírita Joana d'Arc, aqui de Serra Negra, Luiz Roberto Invernizzi, vice-presidente, e o nosso comentarista André Padula, que também faz parte lá do Centro Espírita Joana d'Arc. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. O pessoal é meio tímido, então não se acostumaram com o microfone ainda, então deixa eu falar. Boa tarde a todos os web espectadores da Infinity TV. É um prazer estar aqui novamente, hoje acompanhado do Roberto, do Bragato, são irmãos de ideal, que temos um prazer enorme de estar aqui e conversar um pouco sobre a nossa doutrina, sobre aquilo que nós acreditamos. Legal, e até que a gente já conversou aqui, é o que eu acredito também, apesar de estar um pouco afastado da doutrina, mas desde bem pequenininho eu sou um estudante da codificação. Para começar, e até para esclarecer para quem não conhece a doutrina, André, Roberto e Bragato, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que se baseia o Espiritismo e naquela famosa tríade de ciência, filosofia e religião. Roberto. O Espiritismo se baseia, como o Roger mesmo acabou de falar, ele é uma ciência com fundamentos filosóficos e finalidades morais ou religiosas. Ele tem 5 princípios básicos, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade de existências e a pluralidade de mundos habitados. Então esses princípios são os princípios básicos da doutrina. Sobre ele, todos os outros princípios consequentes são formados. Bragato e André, muita gente acho que não vai entender a pluralidade das existências, né? Que é o que a gente mais acredita que é a reencarnação, né? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso daí. A doutrina, ela trabalha, e nós temos a certeza do processo reencarnatório, que nós, como espíritos, fomos criados por Deus simples e ignorantes, e caminhamos para a evolução. A evolução se dá através dos processos reencarnatórios. Isto é uma certeza absoluta, porque nós temos provas disto desde que nós nos autoanalisamos e possamos compreender o porquê da nossa existência. Explica dessa maneira o porquê de tanta diferença entre os seres, entre os espíritos encarnados, né? Então, nós temos essa certeza na questão da reencarnação. Somos espíritos no processo evolutivo. E somos espíritos infinitos. Fomos criados por Deus e não vamos ter fim, que morre o nosso corpo. Eu, espírito, permanecerei vivo e caminhando, evoluindo. E é justamente nessa evolução, André, que a gente até vive conversando sobre isso, né? Dá aí um parecer sobre essa questão da evolução do ser humano. Primeiro, você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, você deve compreender Deus de alguma forma. Então Deus, ele é perfeito em todas os seus atributos. Deus, ele é eterno, ou seja, ele nunca foi criado. Deus é justo, infinitamente justo e bom. Por Deus ser infinitamente justo e bom, é que nós acreditamos na reencarnação. Porque a sua sorte, ou seja, o seu destino, não poderia ser resolvido ou decidido em uma única existência. Afinal de contas, o que são 60, 70, 80, 100 anos perante a eternidade? Nada. E Deus, por ser justo e bom, permite a que todos os espíritos tenham tantas oportunidades quantas forem necessárias para a sua perfeição. Desta maneira, eu posso lhe afirmar que
todos aqueles que estão me ouvindo, aqueles que acreditam, os que não acreditam, aqueles que são materialistas ou não, ou mesmo o mais vil ser sobre o que nós imaginamos sobre a face da terra. Mesmo este é um irmão e ele atingirá a perfeição. Uma coisa que sempre me deixou meio pensativo, que a doutrina espírita propriamente dita, assim, o nome, se deu nome à doutrina a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, né? E anteriormente, foi isso mesmo? 1857, isso, 1857. Né? E antes disso aqui, a gente tem muitas provas de que o Espiritismo vem desde sempre, né? Como explicar o antes dessa data, para quem não conhece a doutrina? Os fenômenos mediúnicos, como o Roger está falando, na verdade são fenômenos mediúnicos, eles sempre existiram, desde sempre. Inclusive são relatados na Bíblia e em todos os livros sagrados. Mas não havia um estudo sobre esses fenômenos. Esses fenômenos eram tidos a conta de sobrenaturais, de milagres ou até de imaginação das pessoas. Com Allan Kardec, estudando esses fenômenos e procurando uma base científica para eles, é que surge essa explicação mais racional. E que surge também o nome Espiritismo, criado por Allan Kardec. Então nós não podemos falar em Espiritismo antes de Kardec. Nós falamos em fenômenos mediúnicos antes de Kardec. Espiritismo só com Kardec. E a partir dele. Tá certo. Até porque podemos falar também do espiritualismo, né? Todas as doutrinas que acreditam na existência do espírito, da alma do espírito e da sobrevivência da alma sobre a matéria, são doutrinas espiritualistas. Neste sentido, nós temos os hindus, nós temos os católicos, a religião cristã, porque afinal de contas Jesus nos disse, né, que quando ele disse que nos ia preparar as nossas moradas, há muitas moradas na casa de meu pai. Essas moradas são exatamente os nossos, entre aspas, destinos, quando nós retornamos ao mundo espiritual, levando somente o resultado dos nossos atos, nada além disso. Bragato, como é que a doutrina, queria que você explicasse para o nosso espectador, como é que a doutrina vê a imagem de Jesus? Jesus, para nós e para todos, né? Jesus é um ser, é o espírito mais perfeito que esteve junto conosco na Terra. Ele também, para nós espíritas e pelos estudos, ele também foi criado simples e ignorante e passou por todo o processo evolutivo como nós. Porque senão Deus não seria justo, como o André colocou, criar um ser já perfeito. E ele é um ser crístico, ou seja, ele é o responsável pelo nosso planeta Terra. Então ele está conosco bem antes mesmo da própria criação do planeta Terra. Então veja a paciência que esse espírito tem com a gente, não é? Então ele é o ser mais perfeito e nos deixou os seus ensinamentos, a questão moral do Cristo, não é? Porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente da questão moral, dos ensinamentos morais que o Cristo nos deixou. E nós temos o Cristo como nosso mestre, não é? Como nosso exemplo. E de toda a cristandade, não é? Que nós deveríamos seguir Jesus. Embora nós, seres humanos, ainda, pelo nosso processo evolutivo, que ainda somos espíritos bastante atrasados, nós procuramos compreender os seus ensinamentos e, o mais importante, compreender e pormos em prática os ensinamentos do Cristo. Que isto que importa. Não importa muitas vezes nem a fachada, a denominação religiosa do qual nós participamos, não é? Mas que nós possamos entender a questão moral do Cristo, o ensinamento moral do Cristo, e que nós possamos trabalharmos para pormos em prática e nunca esquecer de nos exemplificarmos no Cristo. Parece brincadeira, né? Mas se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas se eu não me engano, acho que o André pode falar melhor nisso. O Espiritismo do Brasil, acho que é a segunda maior religião, né? Em números. O Espiritismo no Brasil, hoje o país é o maior
Tem o maior contingente Isso. de pessoas que acreditam no Espiritismo no mundo. O Espiritismo, ele foi, como já foi dito aqui, ele foi codificado por Allan Kardec em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, e Allan Kardec desencarnou, nós falamos desencarnar para aquele que retorna ao mundo espiritual, morreu, né? Retornou ao mundo espiritual no ano de 1869. Durante esse período de praticamente 12 anos, Kardec publicou 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, O o Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno. Céu e Inferno. Além disso, existe um livreto chamado Viagem Espírita de 1862, o que é o Espiritismo, também um livreto de introdução, e a Revista Espírita, uma publicação mensal que Kardec fazia, e nós temos hoje em forma de tipo uma enciclopédia, se assim podemos dizer, durante 12 anos. Roberto, esses 12 anos que o Kardec se dispôs a divulgar, a criar a doutrina, enfim, gostaria que você contasse para o nosso espectador que antes ele era um estudante, né? Era um cientista, e ele há relatos que ele era até um pouco cético, né, em relação a isso, né? Exatamente, bem lembrou o nosso amigo companheiro Roger. Kardec esteve nos meios científicos, acadêmicos da França. A França, como se sabe, no século XIX, era o centro do mundo cultural, né? Como hoje é os Estados Unidos, o centro do mundo cultural. Na época, tudo que se... Inclusive o francês era a língua da moda, né? Tudo era chique falar francês. Kardec, não nasceu Kardec. O nome dele era um nome um pouco até estranho. Era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu no ano de 1804, 4 de outubro de 1804, em Lyon, na França. E estudou na melhor escola da Europa, então, que ficava na Suíça, em Verdun, a Universidade de Verdun, com o célebre professor Pestalozzi. Então, nessa escola, ele teve ensinamentos avançadíssimos, e até para hoje são avançados. O professor Pestalozzi fazia questão de ter deixar os alunos à vontade, de ensiná-los mesmo profundamente. Para que se tenha uma ideia, o professor Pestalozzi foi o primeiro professor na Europa a aceitar meninas em seu instituto, coisa que na época não se imaginava, né? As meninas não estudavam assim para terem uma profissão, as mulheres estudavam apenas coisas, belas artes, piano, essas coisas. Então, quer dizer, ele era bem avançado para a época. Kardec estudou com esse professor, então. E ao retornar à França, ele abriu uma escola nos moldes do que ele havia aprendido com o professor Pestalozzi. Com o tempo, ele se tornou muito conhecido na Europa. Ele escreveu vários livros sobre gramática francesa, sobre ciências. Um dos livros dele foi usado nas escolas da França até a década de 50 do século XX, até 1954, se não me engano. Então, mais de 100 anos utilizando-se um livro, é uma coisa, não é pouca coisa, né? Ele conheceu os fenômenos espíritas, não dizendo espiritismo, porque o espiritismo, a palavra espiritismo foi criado por ele. Ele conheceu os fenômenos espíritas porque eram moda na Europa, então. A partir do ano de 1848, com alguns acontecimentos nos Estados Unidos, em que se teve alguns fenômenos mediúnicos, um espírito se manifestou através de 3 meninas médiuns que eram filhas de um pastor metodista. Esses fenômenos se tornaram conhecidos no mundo todo. Isso se tornou como se fosse uma coqueluche da época, uma moda da época. Todas as pessoas queriam se comunicar com os espíritos. Faziam isso através de uma mesinha em que se colocava a mão e se perguntava coisas ao espírito, e o espírito respondia. É óbvio que
o que se perguntavam eram as coisas mais frívolas possíveis, né? Com quem vou me casar? Não muda muito hoje, né? Vou ganhar, vou ficar rico, né? As coisas mais frívolas possíveis. Mas Kardec, atrás daquela frivolidade, ele viu aí uma coisa séria. Pois, se alguém respondia e não era uma fraude, havia algum espírito. Se havia algum espírito, então se provaria a sobrevivência da alma. Então ele foi a fundo na questão, né? Nós não vamos falar tudo o que aconteceu, porque senão tomaria umas 2 horas. Mas as pessoas podem ler os livros de Kardec, onde ele explica direitinho como ele se aprofundou na questão. A partir daí, só um segundinho, a partir daí, no contato com vários médiuns, com vários pessoas que se comunicavam com os espíritos, então, é que ele formou as primeiras lições que hoje enfeixam o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris. Ele partiu do pressuposto de que para todo efeito inteligente há uma causa inteligente. Ele, nessas reuniões, né, que ocorriam nos salões parisienses, né, as mesinhas, entre elas, eram chamadas de mesas girantes. Mesas girantes. E ele, quando ele ouviu falar sobre essas mesas girantes pela primeira vez, cientista que era, ele não deu muita importância ao fato, porque ele imaginou que algum fluido magnético poderia causar aqueles efeitos, ou seja, a causa não estaria num efeito inteligente, e sim reflexo do pensamento das pessoas. Numa segunda oportunidade, ele foi novamente convidado aí. Quando lhe foi dito que as mesas respondiam a perguntas feitas pelos espectadores, aí ele se interessou, aí ele pensou, opa, então deixou de ser um fenômeno mecânico para ser um fenômeno inteligente, aí despertou o interesse dele em conhecer, e aí foi que ele passou a frequentar e se decorreu toda a história. Aliás, aquela época lá é onde tudo estava acontecendo, né? Então veio bem a calhar essa ascensão. O meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, eu fui... né, falando, ele foi amigo de Allan Kardec e tudo, e Edgar Allan Poe foi o primeiro contista de terror, que também viveu naquela época e também era atormentado, segundo a história, por alguns espíritos. Depois eu mostro para você. Bragato, agora uma pergunta para vocês. Vocês acham que ainda há muita confusão e preconceito ao se falar espiritismo, já que outras doutrinas também se intitulam espiritismo, e a gente também sabe que não é certo denominar o nosso espiritismo, o espiritismo de Kardec, como kardecismo, né? Eu acho que preconceito hoje não seria bem o termo, né? Eu acho que existe um desconhecimento das pessoas. As pessoas desconhecem a doutrina, né? Mas preconceito não. Graças a Deus a gente acha que nós já passamos essa fase. Porque hoje a Casa Espírita, ela recebe pessoas de todas as religiões, né? As pessoas vão, muitas vezes, para as palestras públicas, vão para os encontros, como agora nós vamos realizar a partir de sexta-feira o 9º CONEC, não é? O 9º Congresso Espírita aqui das Estâncias. Então, a gente recebe pessoas de todas as ramificações. Então, não existe um preconceito. Existe ainda as pessoas não conhecem, um desconhecimento da doutrina, não é? Mas preconceito não. Preconceito não. Falando agora especificadamente do Centro Espírita Joana d'Arc, aqui, eu queria que vocês falassem como é que funciona, quais os trabalhos que são feitos lá, as palestras, quais são os dias de palestra, e também o centro é sede de vários trabalhos sociais, né, que é praticado aqui em Serra Negra. Eu gostaria que vocês falassem de uma forma abrangente aí como funciona o Joana d'Arc. Presidente ou presidente? Eu vou iniciar e os companheiros continuam, né? O centro, como o Roger falou, tem realmente uma gama grande de serviços, né? De atendimento ao público,
nós fazemos às segundas-feiras a palestra pública, com atendimento às pessoas que precisam de uma conversa, um bate-papo, ao qual nós denominamos atendimento fraterno. Então, a pessoa que precisa conversar mais reservadamente com alguém, ela pode chegar lá e vai ter a pessoa para atendê-la. Isso ocorre nas segundas-feiras. Também, nas segundas-feiras, há as reuniões de evangelização infantil, departamento de infância e mocidade, né, com crianças e jovens se reunindo para estudar a doutrina espírita. E também eles estudam também coral, né, para as diversas apresentações. Temos também uma reunião mediúnica nas segundas-feiras. Palestra. A palestra, eu falei, os passes, né? O passe que se denomina uma transfusão de energia, né? Não é nada, as pessoas pensam, é um tipo de benzimento. Não é um benzimento, né? É uma transfusão de energia, não é nada assim místico. Nós recebemos energias, o fluido dos médiuns, dos espíritos, um refazimento, quando nós estamos meio com a bateria esgotada, vamos dizer. Então nós podemos receber essa transfusão de energias. A isso nós denominamos passe. Nas quartas-feiras nós estudamos o Espiritismo, um estudo sistematizado, um estudo mais aprofundado do Espiritismo. Isso ocorre nas quartas-feiras. Às terças e sextas, reuniões mediúnicas. Essas são privativas, né? São sessões privativas, só para os médios que passaram pelos cursos. Então. Todas as outras reuniões são públicas, né? As de segunda e de quarta. Às quintas-feiras à tarde, nós temos também uma reunião que se processa nos mesmos moldes de segundas-feiras, para as pessoas que, geralmente, aposentados ou senhoras, assim, que não podem ir à noite, têm dificuldade de ir à noite ao centro. Então há esse trabalho às quintas-feiras, às 4 da tarde, às 16 horas. Às quintas-feiras nós cedemos o espaço à noite para o grupo Amor Exigente, que, como nós sabemos, é um grupo que cuida das famílias de dependentes químicos, de alcoólicos, e também há o espaço para os narcóticos anônimos, que ocorre às quintas-feiras. Sábado. Sábado nós temos. Vou passar para o André para ele continuar. Só eu falo. André fala, depois o Bragato fala. Vai, André. Sábado falo eu? Por favor. Sábado nós temos um trabalho onde nós recebemos famílias carentes, não é? Um trabalho assistencial, e também temos uma escola de música, um convênio com a Prefeitura Municipal, onde nós estamos atendendo hoje 30 crianças aprendendo música, na parte da manhã. E também temos a evangelização, também faz parte, a evangelização infantil para essas crianças, né? Para que eles possam estar com Jesus, porque não adianta nada nós darmos tudo para os jovens se nós não darmos a eles Jesus, né? Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar, com os ensinamentos, com o seu evangelho. E uma vez por mês nós atendemos as famílias que são cadastradas com cesta básica, com distribuição de roupas. Enfim, trabalho tem muito trabalho. E nós temos esse trabalho de quinta-feira, que é muito importante também, né? Doutrinariamente, das 4 às 5, onde o Roberto bem colocou, as pessoas que muitas vezes não têm disponibilidade para ir à noite, então está aí. E também no sábado, às 4 horas da tarde, nós temos um curso de iniciação à doutrina. Nós temos um curso de iniciação à doutrina também. Nós não podemos esquecer de nenhum, né, Roberto? Nenhum trabalho, senão depois... Tem o bazar. Temos o bazar, bazar beneficente. Temos o bazar beneficente que funciona nas quartas-feiras e no sábado, a partir das 2 horas da tarde, que é muito importante para a casa, porque é aí que nós conseguimos arrecadar fundos para mantermos toda a instituição. Que a instituição ela cresceu, ela é uma instituição grande. Então, para mantermos essa instituição é necessário vir de algum lugar. E também, nós também cedemos o espaço para o Projeto Guri. O Projeto Guri também está desenvolvendo lá atividade dentro da Casa Espírita. Tem aulas terças e quintas,
no projeto Guri. Lembrando, né, André, que não necessariamente o Joana d'Arc atende pessoas que são espíritas. Isso daí é para o público inteiro, é bom deixar até claro. Existe a cada 3 meses nós cedemos os nossos espaços para que o grupo do Hemocentro da Unicamp venha fazer a doação de sangue, coleta de sangue na cidade. Isso já é feito há quanto tempo, Roberta? 3, 4 anos. Mais. Há bastante tempo. Eles já vêm, uns 8 anos aproximadamente. Eles vêm e fazem a coleta de sangue, isso trimestralmente. O salão é cedido também... É bimestralmente. Bimestralmente? A questão do CRAS também, eles continuam trabalhando lá nas sextas-feiras? Nós tivemos e no momento não estão mais utilizando. Desculpa. Nós tivemos a oportunidade de ceder o espaço para o CRAS, né, que é o Conselho Regional de Ciência Social, que desenvolveram suas atividades lá, mas no momento eles não estão mais necessitando do nosso espaço, mas foi feito esse tipo de trabalho também. Eu gostaria de acrescentar que o Bragato falou sobre o trabalho de como são atendidos os jovens, né, os assistidos, os carentes, também com aulas de artesanato e de informática, né? O Toninho desenvolve a aula de informática aos sábados para os jovens carentes. Bacana. Acho que foi tudo. Bastante coisa, né? Mas a gente vai dando aqui durante a programação. Falar um pouco do nono Conec, né? O Congresso de Espiritismo do Circuito das Águas, que começa sexta-feira, acontece no Centro de Convenções, Circuito das Águas. Dia 21, a abertura, sexta-feira, 19h30. Com a palestra de Plínio de Oliveira, tema Concerto Filosófico. Vocês vão me corrigindo se eu tiver me passado informações erradas aqui, hein? Dia 22, sábado, 8h30, abertura. Das 9 ao meio-dia, Paulo Henrique Figueiredo, com o tema Espiritismo, Ciência, Filosofia ou Religião. Das 14 às 17 horas, Eliseu Mota Júnior, com o tema Tribunal da Consciência. Às 20... Só ia corrigir uma coisa, não corrigir, né? Uhum. É que o nosso amigo Eliseu, ele teve que passar por um procedimento cirúrgico e não vai poder estar presente. Então vai ser substituído por Ari Soares Sobrinho, de Jundiaí, que vai desenvolver o tema mediunidade. Bacana. Então já fica a retificação aqui para quem está acompanhando a nossa programação. Às 20 horas vai ter uma peça de teatro, Além da Vida, psicografado por Chico Xavier e Divaldo Franco. O ingresso R$20, é isso mesmo? Isso, e inclusive, se as pessoas se interessarem pela peça, podem adquirir antecipadamente o ingresso com 20% de desconto. Então, por R$16, lá no centro. Pode ser no centro à noite ou na Cenedata. Bacana. Na Cenedata vocês podem. E no domingo, 8h30, abertura, das 9 ao meio-dia, Maurício de Barros, com o tema Aspectos Inconscientes da Mediunidade. E das 14 às 17, Paula Zamp, com o tema No Roteiro de Jesus. Esta que é uma palestra musicada, é isso mesmo? Esta e a do Plínio são palestras, a primeira palestra também são musicadas. Bacana. E o nono Conec, vocês já participaram de todos aí, como é que está sendo a expectativa para o evento, a cada ano crescendo a gente mais? Gostaria, se possível, de falar sobre como é a organização do Conec. O Conec, ele é organizado pela USE, que é a União das Cidades Espíritas do Circuito das Águas. Então, engloba os centros espíritas da cidade de Amparo, Águas de Lindóia. Vou seguindo, assim você não esqueça nenhuma. Amparo, Águas de Lindóia, Pedreira, Jaguariúna, Pinhalzinho, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Socorro, Lindóia, Monte Sião, Itapira não, Jaguariúna. Monte Sião, inclusive, tinha que ser do estado de São Paulo só, mas Monte Sião trabalha com a gente, apesar de estar no estado, está bem na divisa, né? Porque eles ficam um pouco muito distantes também do universo de Minas, né? Por cidades, são distantes essa região. Então acabamos. É uma forma de unificar todos os centros espíritas das cidades. Então criou-se o CONEC, esse Congresso de Espiritismo, e tem dado certo. Tanto é que nós estamos no 9º já, né? 9 anos que a gente trabalha com esses eventos. Já tivemos oradores
de renome, né, como o Divaldo Franco, como o Raul Teixeira, né, o Isaías Claro, já estivemos presentes. Esse ano também não deixamos por menos, porque são oradores importantíssimos. O Plínio Oliveira é conhecidíssimo em Curitiba, ele é denominado lá o Cantor da Paz, né? Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre ele na TV Educativa do Paraná. Então, achei muito interessante. O Plínio, ele, além dos trabalhos que ele desenvolve, talvez vocês se recordem, lembra que havia o Banco Bandeirindos e ele fazia a música de Natal num casarão com as crianças em cada janela? Sim, eu já vi esse espetáculo aí. Ele é o diretor artístico daquele evento. Bacana. Ele tem uma atividade, tem diversos trabalhos na área assistencial, na área de acolhimento de jovens, muito interessante, um trabalho muito bem feito. E todos os outros oradores também. Os outros oradores também. Bragato, para quem quiser, que está interessado em conhecer um pouco mais sobre a doutrina, além dos diversos materiais que a gente tem, se quiser conhecer o Centro Espírita Joana d'Arc, o que ele deve fazer? Nós temos o trabalho ao público na segunda-feira, que é o início de toda a nossa caminhada dentro da Casa Espírita. É se fazer presente a partir das 20 horas, né? Procurando lá os nossos companheiros, procurando o pessoal que está ali trabalhando, os recepcionistas, e então ele será encaminhado dentro da casa. Será encaminhado para o grupo de atendimento fraterno. O que é o grupo de atendimento fraterno? É aquele grupo que vai recepcionar as pessoas que estão chegando na casa pela primeira vez. Aí, se houver interesse da parte dele em conhecer a doutrina, em caminhar dentro da doutrina, ele então será encaminhado para os cursos existentes na casa. Ou, se ele quiser permanecer na segunda-feira, ouvindo as palestras, participando com a gente, ele pode se iniciar aí. É o caminho para se iniciar dentro da Casa Espírita e dentro da doutrina espírita. Só colocar uma coisinha, é que às 20 horas iniciam-se os nossos trabalhos, né? Então, se ele puder chegar, se a pessoa puder chegar 5 a 10 minutos antes, né? Porque ela dá tempo de trocar uma ideia, conversar com as pessoas, se situar e tudo mais. Isso também na quinta-feira. Se não tem a possibilidade de ir na segunda à noite, na quinta-feira durante o dia também, a partir das 16 horas. Sempre, como o André bem lembrou, chegar sempre uns 15 minutos antes das 16 horas, para a gente poder ter aí esses 10 minutos para conversarmos um pouquinho. Legal. Pra gente, acho que vou falar pouco sobre espiritismo, acho que a gente já tem que ter um programa diário de 5 horas aí, né? Pra gente começar a falar. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês três. Como que a doutrina se posiciona em relação à nossa atual situação do mundo? Em relação... Porque, assim, o que a gente vê é uma descrença muito grande em relação a Deus, e até essa, como é que você pode dizer, expectativa de fim do mundo, essas profecias que estão na moda, 2012, coisa e tal. Como que a doutrina se posiciona em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, posso? Eu começo, depois você termina, tá? Em primeiro lugar, que nós já foram colocados pelos companheiros aqui, nós somos eternos. Melhor, nós somos infinitos. Nós somos criados num determinado instante, e o Espírito, a partir do momento que ele é criado, ele é infinito, ele não tem fim. O que vai acontecer nesse fim, qual será o nosso destino, quais serão as nossas atividades, é algo que no momento nós não conseguimos nem vislumbrar. Mas o que eventualmente perece, o que acaba, é isso aqui, é a matéria. O espírito permanece. Com relação a esses receios, ou esse modismo de final do mundo, 2012, etc. Tal, sinto muito, mas o mundo não vai acabar. Garanto para você, o mundo não acaba. Nós vamos ao contrário, nós vamos voltar para cá para consertar aquilo que nós fizemos. O nosso compromisso com o mundo é de harmonização. Então, tudo aquilo que nós desarmonizamos, nós retornamos para harmonizar. Individualmente, coletivamente. Tá? Então, a doutrina é uma doutrina que não prega o fim do mundo, ao contrário, ela é evolucionista.
todos crescem, todos caminham para a perfeição, não vai existir fim do mundo. Como o Roberto falou a princípio, né, um dos princípios. Pelo menos por lá, né? Que é bilhões de... Não, mas aí é o mundo físico, não estamos falando do mundo espiritual, que é a verdadeira pátria. Né? A nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Nós estamos temporariamente vestidos num escafandro de carne, né, para interagir e aprender e evoluir. Mas o fim do mundo não tem, não. Pode, isso, infelizmente, para alguns não vai acabar. Querem complementar alguma coisa? Quanto à questão da descrença que hoje nós percebemos, não é? Existe só um caminho para nós podermos acertar isto tudo que nós estamos vendo aí, essa desarmonização que nós estamos percebendo, inclusive com os nossos jovens, porque hoje nós estamos percebendo que os nossos jovens estão completamente desarmonizados. Vejam, crianças de 7, 8 anos tendo que ser tratado em consultórios de psiquiatra, de psicólogos, né? E o que está faltando? É o mundo que está errado? Não. É Deus que está errado? Não. Se nós não consertarmos a família, se nós não educarmos a família, nós não vamos a lugar nenhum. A gente se preocupa tanto em fim do mundo, em melhorar isso, melhorar aquilo, mas a base, o núcleo está na família. As famílias hoje, nós estamos com as nossas famílias desestruturadas. Precisamos reestruturar as famílias. Porque o que é o lar? O lar é onde nós recebemos espíritos como nossos filhos, nos agrupamos para que haja uma reeducação desses espíritos, para que nós possamos nos reeducar. Não é eu educar os meus filhos, muitas vezes são eles que vão me reeducar. Então é um trabalho de mão dupla, esse trabalho de reeducação. Mas se nós não estivermos estruturados, não vai haver governo no mundo, espiritismo no mundo, religião no mundo que vai dar jeito, se nós não estruturarmos a família. Roberto? Você perguntou como o espiritismo vê assim, a descrença do mundo, né? Então, o que a gente observa, né, das sociedades do mundo, por exemplo, a Europa, uma sociedade muito antiga. Então, o que houve com a Europa? Houve, por exemplo, a Inquisição, que utilizou o nome de Deus, o nome de Jesus, né, para matar pessoas, para torturar pessoas. Então, isso criou profundas feridas na sociedade europeia. Depois disso, nós vemos a falência das religiões na Europa, também no Brasil, né? Então, porque a gente não vai, óbvio que nós estamos criticando, estamos só analisando, né? As religiões se afastaram de Jesus, né? As religiões muitas vezes se preocupam, todas as religiões se preocupam em trabalhar em nome de Jesus. Já ouviram falar isso? Em nome de Jesus, quanta coisa errada foi feita, né? Então, as pessoas que torturavam na Inquisição, eles faziam em nome de Jesus. Achavam que estavam fazendo em nome de Deus, que estavam trabalhando para Deus. Outras religiões da atualidade também trabalham em nome de Deus, como aquelas que destroem torres, né, por aí, né, os terroristas. Então, trabalham em nome de Deus. A proposta espírita não é trabalhar em nome de Jesus, é trabalhar com Jesus. É uma coisa muito diferente. Então, é isso que está faltando. É mais Jesus, com o nosso exemplo e modelo e guia, como o Bragato bem colocou na família, inclusive, trazer Jesus para dentro dos nossos lares. O Espiritismo também tem uma proposta interessante de nós fazermos isso. O estudo do Evangelho no lar. É algo que é assim ensinado pelo Espiritismo, que as pessoas se reúnam nos lares e um determinado dia da semana para comentarem sobre o Evangelho. Os espíritos podem comentar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nada impede que as pessoas não espíritas leiam também o Evangelho que está na Bíblia e comentem sobre ele. Então, quer dizer, trazer Jesus para as famílias, Jesus no coração, não só assim de nome, trabalhar em nome de Jesus, não, trabalhar com Jesus, tendo Jesus no coração. Muitas vezes nem importa o nome, né? Nem precisa, a gente vai falar assim, as pessoas nem falou em Jesus, nem falou em Jesus, mas falou sobre as lições de Jesus, é o que importa.
Exatamente. Posso colocar duas coisinhas? Claro. Complementando o que o Bragato colocou. Não podemos nos esquecer o maior mandamento que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós conseguirmos adotar essa divisa em nossa vida, nós vamos resolver o problema da falta de crença, nós vamos resolver o problema da fome, da miséria, da dor, da angústia. Porque a partir do momento em que você ama efetivamente o seu semelhante, você age em favor dele, você atua em favor dele, fazendo com que ele supere as suas dificuldades, auxiliando a que ele cresça, que ele caminhe junto com você, não atrás e nem à sua frente, mas juntos, caminhamos juntos. Então essa é a primeira coisa que não podemos nos esquecer, né, Roberto? E a segunda é apenas já foi comentado aqui em passando, mas eu acho que é importante repisar, é a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, que as pessoas imaginam que nós temos um Evangelho que é diferente da Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo... Antes de André, eu vou pedir licença, antes de André continuar a explicar sobre o Evangelho do Espiritismo, eu vou pedir licença a todos, agradeço a oportunidade da Infinity TV de nós estarmos aqui, mas eu preciso me ausentar e o Bragato e o André vão ficar com vocês mais um pouco. Muito obrigado a todos. Isso aí, a gente que agradece, Roberto, e as portas da Infinity estão abertas sempre aí para vocês. Muito obrigado. Então, voltando, né? O Evangelho, ele é o mesmo Evangelho que existe na Bíblia, apenas que a vida de Jesus, a vida social, se assim podemos dizer, de Jesus, para nós espíritas, isso não é motivo de discussão. Não importa se Jesus viveu 30 anos, se viveu mais de 30 anos, o que ele teria feito dos 12 aos 30, enfim, o que foi feito na vida pública de Jesus, isso para nós não é de menos importância. O que é importante para nós é exatamente o ensinamento moral do Cristo. E esse ensinamento moral do Cristo, não importa se você seja evangélico, se você seja católico, ou qualquer que seja a sua denominação religiosa que você acredite, todas elas são respeitáveis. E se você for ler o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que ali somente existe o ensinamento moral do Cristo, nada além disso. Exatamente. Antes de a gente continuar aqui, antes de eu fazer dá para você a palavra final, agora que o Chicão está com o microfone na mão, queria saber se ele tem alguma pergunta e queira falar alguma coisa aí para os nossos convidados. Boa tarde, Roger, boa tarde ao André, ao Bragato, a Lúcia, que acompanha aqui dos bastidores, né? Eu não sei se o André vai lembrar, mas uma vez eu fiz uma pergunta para ele, e eu gostaria que ele desse a mesma resposta que ele deu para mim naquela época. Vamos ver agora se ele está sintonizado mesmo com os espíritos, né? Vamos ver. Eu fiz a seguinte pergunta: imaginarmos um mundo, né, no ano de 1500, né, 1500 e alguma coisa, a população era em torno aí de 500 milhões, 400 milhões de pessoas, né? E hoje estamos perto aí dos 7 bilhões. Aonde é que estavam esses outros espíritos, meu caro André? Esses espíritos se encontram ao nosso redor. A população, segundo as informações que nós recebemos do plano espiritual, dos estudiosos da doutrina, é que existem cerca de 24 bilhões de espíritos no nosso planeta. Ou seja, aqui a gente está em 5, provavelmente tem mais uns 10 aqui, Então, junto com a gente observando. Estamos em 7. Devem existir cerca de 19 bilhões de espíritos nos rodeando. Esses espíritos, eles se encontram, segundo o nosso entendimento e aquilo que nos é ensinado, em diversos graus evolutivos, alguns mais evoluídos, outros nem tanto, na erraticidade. Erraticidade não é que são espíritos que erraram, né? Erraticidade no sentido de que são espíritos que não estão vinculados a um corpo físico,
como se fosse uma âncora, né? Assim podemos usar essa imagem. Nós, enquanto estamos encarnados, nós estamos presos a um corpo físico. Desencarnados, nada nos prende. Então nós podemos estar em qualquer lugar, dependendo da nossa evolução espiritual. É isso, Chicão? É mais ou menos. Você me falou da coisa de Deus, né? Que Deus não para de criar, Deus está sempre criando, Ele é onipresente, onisciente, aquela coisa, né? Mas eu disse atributos divinos. Justamente no sentido da reencarnação, né? Se nós somos reencarnados, no caso, né, esses outros aí, como você me explicou, estariam talvez ainda em criação, né? Pode-se dizer assim, né? Não, eles estão aguardando a oportunidade de reencarnar. Deus, Ele cria espíritos incessantemente. Como foi dito pelo Roberto, 5 premissas básicas. Pluralidade dos mundos. Exatamente. As estrelas que nós vemos no céu, né, elas não estão ali somente para embelezar a noite ou deleitar os nossos olhos, né? Nada é criado por Deus sem uma finalidade útil. Tudo existe um fim útil no universo. E os mundos existentes no universo, eles são habitados por espíritos mais ou menos evoluídos, dependendo da condição de cada mundo. E os espíritos, eles evoluem ao máximo que possam num determinado mundo. A partir de então, se naquele mundo eles não têm mais o que evoluir naquele local, eles vão a outros mundos mais evoluídos e continuam o seu processo evolutivo. Isso é incessante. Isso aí. E Deus quer sempre isso, né, André? Quer sempre a evolução dos espíritos, não é isso? Deus, Ele é extremamente paciencioso com todos nós. Ele nos dá a eternidade para que nós alcancemos a evolução. Se isso vai acontecer num prazo de tempo razoavelmente curto ou não, depende de nós e das nossas atitudes. É isso, Roberto? É isso. Interessante que o Chicão colocou, né? A evolução dos espíritos. Não, a evolução do espírito, porque nós também somos espíritos, né? Claro. Então, a gente costuma fazer uma separação. Parece que os espíritos estão numa dimensão diferente da nossa. Não, nós espíritos. Quer dizer, a evolução é para todos nós espíritos, né? E a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio também. E a gente não colabora com Deus, né, meus amigos? Para a gente finalizar aqui, André Bragato, infelizmente o Roberto foi embora, eu queria saber de vocês o que o Espiritismo, o que a doutrina representa individualmente para cada um de vocês. Quer falar primeiro? Vamos lá. A doutrina, para mim, ela é o caminho pelo qual eu estou caminhando, estou traçando, né? É o processo, é o que veio me ensinar a trabalhar para a minha própria evolução e também para a evolução daqueles que estão comigo, né? De toda a sociedade, vamos assim dizer. Por quê? Porque a evolução de cada um de nós, ela é importante, não só para nós, mas para aqueles que também estão conosco, né? Através do quê? Através do exemplo. Então nós precisamos procurar nos mantermos sempre firmes no nosso propósito, sempre passando dentro daquilo que nós pudermos, os exemplos que a doutrina tem nos ensinado, porque a doutrina ela não nos põe rédea, ela nos mostra o caminho. Como você mesmo colocou, o livre-arbítrio é nosso. Cabe a cada um de nós abraçarmos ou não. Nós somos livres. A doutrina não nos proíbe nada. Você pode beber? Se você quiser tomar lá a sua cerveja, você pode tomar. A doutrina não diz que você não pode beber. Agora, se eu exagerar na bebida, né? Então, a doutrina nos dá... espírita para saber que faz mal, né? A doutrina nos dá esta liberdade. Agora, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, a doutrina me deu este caminho, me deu essa diretriz. E Jesus nos dá este caminho e esta diretriz, através dos seus ensinamentos, através do Evangelho. André? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa.
E eu sempre procurei descobrir coisas novas. Então, se havia alguma coisa que eu não conhecesse, ou não compreendesse, ou não entendesse, ou alguma explicação que a mim não me satisfizesse, isso sempre me motivou a ler e a seguir em frente. A doutrina espírita, para mim, ela responde alguns anseios que eu tenho. Eu quero saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sou e o que eu estou fazendo aqui. E essas 4 respostas, que são as respostas, as perguntas básicas que qualquer filosofia faz, eu encontrei essas respostas dentro da doutrina. É certo que existem uma série de informações que ainda nós não temos em função da nossa evolução, do nosso conhecimento. Nós ainda não conseguimos compreender Deus em sua essência. Nós conseguimos entender alguns dos atributos divinos. E por conta dessa curiosidade, por conta dessa angústia que cada um de nós carrega, eu comecei a trilhar dentro da doutrina. Todos nós temos as nossas dificuldades, temos a nossa história, e eu passei por um momento bastante difícil na minha vida. E eu garanto para você que se não fosse a doutrina espírita, se não fosse a sustentação que ela me deu, eu não sei se eu seria a mesma pessoa que eu sou hoje. Talvez eu tivesse trilhado por outros caminhos, tivesse agido de outra maneira, de outras formas. Então, é uma doutrina que me satisfaz no sentido de fornecer ensinamentos que eu ainda estou aprendendo, que eu ainda não descobri tudo, que eu ainda não vi tudo, porque cada vez que você lê um livro, você enxerga uma coisa nova de uma maneira diferente, com uma profundidade maior. Enfim, é algo que me satisfaz plenamente. Como eu disse, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? E eu gosto de usar a minha razão eu não aceito algo que lhe é imposto ao ponto de você ter que não poder discutir. Eu gosto de discutir, eu gosto de conversar, eu gosto de entender. Aceitar simplesmente não. Tá certo. Eu também eu poderia dar um monte de palavras aqui, o que representa para mim, mas eu acho que eu vou resumir em uma. Para mim é a verdade. Né? A verdade que eu escolhi para mim. Sabe que a verdade é um negócio complicado, né, Bragato? Porque verdade é o seguinte: cada um de nós enxerga o mundo de uma forma. Cada um de nós tem uma capacidade de entendimento. A partir do momento que eu digo a você que eu estou com a verdade, eu estou desmerecendo a todos os outros. Não é só colocar isso, porque senão de repente sim, a pessoa entende errado, né? Entende errado. A minha verdade, é a verdade que eu escolhi para mim. Eu assim. entendi aquilo que você quis dizer. Mas é mais para não gerar dúvida para terceiro, para as pessoas. Porque cada um tem a sua verdade, cada um acredita em algo. E é importante que assim o seja. Todas as religiões, todas as correntes filosóficas, desde que para o bem, são válidas, são perfeitas e devem ser apoiadas por todos. Não podemos recriminar quem quer que seja. Claro, de jeito nenhum. É isso aí. Né? Queria agradecer a vocês, as portas da Infinity estão abertas, o André sabe, você também seja bem-vindo, Bragato. Durante a nossa programação da semana eu vou dar a programação do Conec, não se preocupe. E eu podia terminar essa entrevista com alguma prece, alguma oração, mas eu gostaria de ler aqui umas palavras que o Camille Flammarion falou para o nosso Allan Kardec no dia do seu sepultamento, que foram palavras de amigo, né? Já que ele era amigo pessoal. Voltaste a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se seus olhos para não mais se abrirem. Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar neste último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é esse o envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço.
encontrar-te-nos-emos num mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para o desenvolvimento, cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado. Até a vista, meu caro Allan Kardec. Até a vista. Bonita, né? É só um trechinho aqui para encerrar meio no nosso clima, do nosso papo aqui. Isso aí, um abraço, senhores. O Opinião em Debate volta na terça-feira que vem, 16 horas, ao vivo aqui na Infinity TV, mas amanhã estamos com o Informe Infinity e sexta-feira com o Segue o Lance aqui, tudo às 16 horas na Infinity TV. Fim de papo.